Bom dia, vamos dar início a mais um exercício devocional. Hoje, terça-feira, 16 de junho de 2020, 76º dia da nossa quarentena espiritual. Nós vamos dar início orando a Deus. A Eliette vai nos dirigir a Deus nessa oração. Senhor, nós te louvamos, meu Deus, e te agradecemos pelo privilégio que temos de estar diante de Ti. Rogamos que o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, trazendo aquilo que o Senhor sabe que nós precisamos, ó Pai, que nós devemos escutar, ó Pai. Fica com cada um de nós, abençoe a nossa igreja, abençoe as famílias, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos dar sequência ao nosso estudo sobre os símbolos da fé reformada, especificamente tratando de uma das confissões, a confissão belga, tá bom? Hoje estamos no artigo 11º. Faltam para 39, 28 artigos. Nós vamos chegar lá, pela graça de Deus, né? Um versículo para nós pensarmos, porque ele é a temática desse 11º artigo. Está lá em João 14:16, que diz assim: E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Tá? João 14:16. Esses versículos, quando eu coloco à frente aqui, antes de começar o artigo, eles estão citados na confissão belga, tá? Então, quando eu coloco o primeiro artigo antes de começar, é porque ele já vem descrito lá também na confissão belga, para fundamentar o início do artigo. Então, artigo 11º, o Espírito Santo é Deus. Então, há uma dúvida, parece nos nossos dias, maior de que se Jesus é Deus ou não, e nós tratamos disso, mas também não pode ter ou haver dúvida alguma que o Espírito Santo também é Deus, para formarem a Trindade, um só Deus, em pessoas diferentes, mas da mesma essência, com a mesma majestade, com a mesma glória, com o mesmo poder, mas em funções diferentes, tá bom? Diz assim o 11º artigo da confissão belga: o Espírito Santo é Deus. Cremos e confessamos também que o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, desde a eternidade. Ele não foi feito, nem criado, nem gerado, mas procede de ambos. E aí, a confissão belga nos traz dois textos. Um é aquele que faz menção ao versículo no início, né? João 14:16, mas também mostra até o versículo 26 do capítulo 16, tudo sobre a missão do Consolador, do Espírito Santo, né? Ou o Deus Espírito Santo. E há algo que nós precisamos nos atentar aqui para não haver dúvidas, tá bom? Porque, quem sabe, isso possa gerar dúvidas no coração de alguém quando diz o texto de João 14:16, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador. Alguém pode perguntar, bom, mas é outro então? Não é como Jesus, o Filho, não é como o Pai, é outro. Então, para que não haja dúvidas, é preciso lembrar que na língua grega existem duas palavras para outro, tá? Outro completamente diferente ou outro da mesma espécie, tá? Por exemplo, se eu disser que eu tenho um cachorro e tenho um outro cachorro, ou se eu disser, melhor dizendo, que eu tenho outro cachorro, já está subentendido que eu tenho mais um animal desse em casa. Agora, se eu disser que eu tenho dois animais, um cachorro e um outro animal, esse outro não é cachorro, é um outro animal. Pode ser um gato, pode ser um pássaro. Deixa eu te dar um exemplo ainda maior. Abra lá em Lucas 18, para você entender melhor. Lucas 18, versículo 10. Lucas 18, versículo 10
diz assim, é uma parábola sobre o fariseu e o publicano. E diz lá, Lucas 18:10, 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e outro publicano. Esse outro, por ser um publicano, quer dizer que é um outro diferente daquele, que é um fariseu. Quando isso acontece na língua grega, a palavrinha usada é héteros. Daí vem a nossa palavra de heterogêneo, tá? Que não é igual, é outro completamente diferente. Mas quando é outro da mesma forma, da mesma essência, então, por exemplo, quando eu leio lá em Mateus, capítulo 12, Mateus 12, 13, Jesus está curando um homem da mão ressequida. E no capítulo 12, versículo 13 de Mateus, diz lá, então disse o homem, estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Então uma mão igual a outra. É outra mão, mas é igual àquela mão. Então a palavrinha aí não é héteros. A palavrinha grega usada aí é allos. Tá? Adivinha qual é a palavrinha aqui que está para e eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro consolador? Allos ou héteros? Allos. Tá? Se fosse héteros, aí seria outra essência, outra pessoa, verdadeiramente um outro Deus, quem sabe. Mas não é. No grego a palavrinha aqui para outro consolador é allos, ou seja, é igual àquele. É outro porque vem substituir aquele, mas é da mesma essência, é igual. Assim como uma mão e outra mão, elas são iguais, elas são semelhantes, pertencem ao mesmo corpo, mas é uma e outra. Agora, um animal, um cachorro é diferente de um gato, então é outro animal. Aí sim uso a palavra hétero. Então que fique claro isso para nós compreendermos bem a questão da Trindade, que o Espírito Santo também é Deus. Tá? Um outro texto que está aqui para vocês é o de João, um pouquinho à frente, né? Nós falamos do João 14:16, mas João 15:26 diz assim, quando porém vier o Consolador, veja que agora nem usa mais o outro, porque já se entende, ou já está subentendido que é o próprio Deus. Quando porém vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, ou o Espírito Santo, que dele procede, ou seja, procede de Deus, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Então o Espírito Santo está com Jesus. Ó, veja que interessante, Jesus está dizendo que vai mandar um Consolador, o Espírito Santo, mas da parte do Pai. Para ele mandar alguma coisa da parte do Pai, ele precisa ser um Deus também. Senão ele teria que dizer assim, e o Pai vos mandará outro Consolador, mas é o próprio Jesus dizendo, eu vou vos mandar o Consolador, o Espírito Santo, que é da parte do Pai. Então olha o poder que Jesus tem para agir, porque ele é Deus. Mas também, 27, diz que está comigo desde a eternidade, desde o princípio de todas as coisas. Então, mostra que o Espírito Santo também é Deus. Continuando no artigo 11º, ainda diz o seguinte, na ordem, ele é a terceira pessoa da Trindade, de igual substância, de igual majestade e glória do Pai e do Filho, verdadeiro e eterno Deus, como nos ensinam as Sagradas Escrituras. Por exemplo, Mateus 28, versículo 19, texto famoso, né? Mas é bom nós relembrarmos. Mateus 28, versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai. Batizando-os em nome do Pai e do Filho? Não. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. 3 pessoas em um só Deus. Gênesis 1, versículos 1 e 2, inclusive, em se tratando de pessoa, né? Alguém poderia dizer assim, mas por que terceira pessoa? Não sei se você já parou para pensar nisso.
Porque se são da mesma substância, se são da mesma majestade, da mesma glória, os três são eternos, são um só, por que primeira, segunda e terceira pessoa? Veja, Gênesis 1, de 1 a 2 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra Deus aqui é Elohim, tá? Que é o Rim, né? O El é Deus e o Rim é o plural, para dizer deuses seria a tradução aqui, porque para justificar que não é só o Pai, é o Pai, Filho e Espírito Santo. Mas veja que interessante, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e quem pairava sobre as águas? O Espírito Santo. Brincando assim, né? A primeira pessoa citada na Bíblia da Trindade, sozinha, é o próprio Espírito Santo. E por que terceira pessoa? Nós estamos tratando aí do artigo 11, na ordem, ele é a terceira pessoa, mas é igual, substância, majestade, glória, verdadeiro, eterno, como Deus, como ensina as Escrituras. Bom, primeiro é preciso então nós nos lembrarmos que verdadeiramente ele é Deus, é isso que nós estamos provando aqui. Por exemplo, o texto de Atos, capítulo 5, versículo 3, o que diz lá, Eliette? Então disse Pedro, Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Vê o 4 também. Conservando-o porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração desse desígnio? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Veja que interessante, né? Pedro está tratando com Ananias e Safira, né? Aquele casal que foi no embalo, viu todo mundo junto lá numa nova igreja se formando, vão participar, mas tinha que ajudar uns aos outros e começaram a vender os bens e propriedades. E vão lá, nós temos também, vamos vender, mas retiveram parte, né? Então Pedro chama Ananias para questioná-lo sobre isso, e diz a Ananias no versículo 3, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse contra quem? Contra o Espírito Santo, capítulo 5, versículo 3. Por que Satanás encheu teu coração para que mentisse ao Espírito Santo? Mas olha o que ele diz no 4. Não mentiste aos homens, mas a Deus. O Espírito Santo é Deus, é o mesmo Deus. Tá? Então é bonito como a Bíblia vai tratando. 1 aos Coríntios 2:10. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Para prescrutar a profundeza de Deus, ninguém senão o próprio Deus, o Espírito Santo. É isso que 1 Coríntios 2:10 está dizendo. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Paulo aos Romanos vai dizer, quem jamais compreendeu? Os pensamentos são insondáveis, os juízos são inescrutáveis. Não ao Espírito. Por quê? Porque ele é Deus. Tá? 1 Coríntios 6:11. Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus, ou seja, juntando de novo a Trindade, é que nós somos justificados. Tá? 1 João 5:6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com a água e com o sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Só confirmando, Jesus é o mesmo Espírito Santo, é o mesmo Deus, é o mesmo Pai, e assim por diante, né? Confirmando aí tudo a questão do artigo 11º ou 11, o Espírito Santo é Deus. Mas voltando àquela questão, por que o Espírito Santo então é a terceira pessoa da Trindade? Primeiro que essa questão de pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa, é mais uma nomenclatura humana usada para um estudo didático, tá? A Bíblia não vai dizer assim, que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. Isso é uma nomenclatura humana para facilitar o entendimento. E por que foi colocada a primeira, segunda e terceira? Se você não quiser usar também não precisa, tá? Mas foi colocado assim didaticamente para estudar,
porque essa questão de ser primeira, segunda e terceira, não é que um vem primeiro, o outro depois, e o outro é gerado só depois. Não, é pela função em que cada um atua, né, no plano da redenção. Então o Pai cria o homem, Cristo, o Filho, vai fazer o papel da redenção, da justificação, e o Espírito Santo vem ser o Consolador, aquele que regenera, o Consolador. Então é só por conta disso. Nós não precisamos viajar muito para ficar pensando e alguém questionar, não pode ser terceira, tem que ser só uma pessoa. É porque são vistas nas obras, nas suas funções, coisas específicas, funções específicas para cada um. Por isso, quem é a primeira função a tratar no homem? O Criador. Então, endereçou a Deus, né? Depois, quem fez o papel da redenção? Foi a Trindade, mas na pessoa de quem? De Jesus. E depois, quem é o Consolador? Quem vai dar a perseverança? Quem é o que regenerou, né? Trouxe a restauração, a renovação da mente? O Espírito Santo. Tá? É só nesse sentido. Que Deus nos abençoe e que nós possamos lembrar sempre que o Espírito Santo é Deus, assim como o Pai, assim como o Filho, há um só Deus, que age de 3 formas, e aprove a nomenclatura teológica, colocar primeira, segunda e terceira pessoa, mas não que necessariamente seja assim. Tá? Existem 3 pessoas em um só Deus. É isso que nós precisamos saber, é isso que a Bíblia diz. Mais que isso, já é querer forçar um pouquinho o texto e colocar o achômetro na frente. Tem um cântico que a gente entrou na igreja que diz: Espírito de Deus, venha te adorar, que seja essa a nossa adoração nesse dia. Aos teus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Espírito de Deus, venho te adorar, grande é a tua majestade. Aos teus pés vou querer estar, pois em minha vida és o primeiro. Tua presença nos alegra, és bem-vindo neste lugar. Tens a liberdade, a tua verdade reinará. Amém. Vamos orar? Ó Deus, entregamos nosso dia nas tuas mãos, para que o Senhor continue governando e através do teu Espírito, confirmando no nosso coração os teus propósitos, nos fazendo viver aquilo que o Senhor deseja. Que o Senhor seja louvado. O Espírito Santo de Deus fale sempre ao nosso coração, nos instrua, nos console, nos faça perseverar em caminho para a mansão celestial. Amém. Que o Senhor seja adorado, ó Deus. Nós agradecemos pela vida do Dudu, o Tronieri, que completa mais um ano de vida hoje. Que o Senhor seja louvado através dessa criança, ó Deus. Que seus pais continuem instruindo nos caminhos do Senhor. Amém. Perdoa as nossas falhas, fica com os nossos irmãos em Cristo, os que estão doentes, ó Deus, tem misericórdia. Sim, que o Senhor, com teu poder, possa atuar na vida deles, nos dando um bom dia hoje, no nome de Jesus. Amém. Amém.